Oi, bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? A gente vai estar iniciando a segunda unidade com o assunto de adjetivo, que está no módulo 2, que vai estar da página 47 até a página 51, que é sobre adjetivo. Eu tô aqui gravando porque até agora não chegou ninguém para a live, que eu já chamei. Chegou um colega, mas teve problema, né, de entrar com a internet dele, mas eu tô iniciando aqui. Qualquer coisa, vocês vão ter que depois acessar o vídeo no YouTube para estar assistindo a explicação da atividade para poder, né, o assunto e a atividade para estar realizando. Então, o nosso assunto aqui é sobre adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é uma palavra que vai acompanhar um substantivo e vai estar atribuindo uma qualidade, uma característica ou um estado a esse substantivo. E nós vamos ver a classificação desses adjetivos que temos aqui. Aí tem assim, adjetivo. Em nossa língua existem algumas palavras que empregamos para modificar o substantivo. Você estudará essas palavras nessa sessão. Então, antes de explicar a atividade, eu vou explicando a classificação do adjetivo para vocês. Então, eu vou estar aqui colocando já na página do livro cada classificação do adjetivo. Então, primeiro aqui, ó, adjetivo, como eu falei para vocês antes, é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza, aos defeitos, aos tamanhos e aos jeitos de ser, certo? Então, o adjetivo vai estar sempre acompanhando o substantivo. Então, vai atribuir uma qualidade, a aparência do ser ou da pessoa, a aparência ou qualidade ou defeito, né? Tamanho ou cor, depende, né? Do que vai estar falando a respeito deste ser, desse substantivo. Pode ser pessoa, ser, objeto, né? E aí, eu vou estar explicando aqui primeiro o conteúdo para depois estar explicando a atividade. Depois tem assim, na página 48, temos aqui, olha, esse quadrinho amarelo que aparece aqui, ó. Esse quadrinho amarelo. Além do adjetivo, existem conjuntos de duas ou mais palavras que também têm a função de caracterizar os substantivos. Esse conjunto de palavras que desempenham o papel de único adjetivo é chamado de locução adjetiva. Ou seja, o que é a locução adjetiva? A locução adjetiva é quando eu tenho duas palavras que juntas eu tenho o valor de um adjetivo. Então, aqui no caso, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, em alguns casos, é possível substituir uma locução adjetiva por um adjetivo correspondente. Observe a seguir alguns exemplos. Então, temos aqui, ó. Existem aqui, a primeira palavra que aparece aqui, ó. Conjunto de palavras, água da chuva, água do rio, período da noite, carne de boi, são locuções adjetivas, porque vai ser duas ou mais palavras que vai ter um valor de um adjetivo, que é a característica, né? Do ser, do lugar, do objeto. Então, quando fala assim, ó, da chuva é a locução adjetiva, porque é formado por duas palavras. Da chuva, eu posso transformar em um adjetivo, que é pluvial. Né? Pluvial é a mesma coisa que eu falar da chuva. Esse da chuva é chamado de locução adjetiva. Aí tem aqui água do rio. Do rio é a locução adjetiva. Quando eu coloco água fluvial, fluvial já vai ser o adjetivo. Então, o adjetivo é formado por uma palavra e a locução adjetiva por duas ou mais palavras. Tem aqui também a locução adjetiva junto com o substantivo período. Período, depois tem da noite é a locução adjetiva, e o adjetivo formado noturno, que é formado apenas por uma palavra somente. Aí tem carne de boi. De boi é locução adjetiva, que é formada por duas palavras, está dando uma característica. E bovina é o adjetivo. Então, quais são as locuções adjetivas aqui, que são características formadas por mais de uma palavra? Da chuva, do rio, da noite e de boi, certo? E vai estar formando um adjetivo da chuva, pluvial, do rio, fluvial, da noite, noturno e de boi, bovina, certo? Aí, a gente vai estar aqui colocando, estou explicando cada um assunto para depois estar explicando a atividade, tá certo? Aí, nós vamos estar aqui, né, colocando. Na página 49, tem adjetivo primitivo e adjetivo derivado. Adjetivo primitivo, vou estar explicando, e adjetivo derivado. Isso aqui é parecido com substantivo. Lembra que primitivo é quando é de uma palavra, veio de uma palavra que não existe, já é dela mesma? Por exemplo, porta é primitivo, chave, ferro é primitivo. Isso aqui eu estou falando de substantivo. E derivado, quando eu falo assim, derivado de porta, portão, portaria, porteiro.
né? Então, a gente vai ter isso aqui semelhante, só que vai ser, ao invés de ser com substantivo, vai ser adjetivo. Adjetivo primitivo e adjetivo derivado. Então, tem aqui, ó. Vou estar explicando nesse quadro amarelo que está logo aqui abaixo da página 49 aqui. Os adjetivos que não se originam de nenhuma palavra são denominados adjetivos primitivos. Exemplo, ó. O que está de negrito aqui é o adjetivo, certo? Então, tem carro branco. Branco é um adjetivo porque é uma característica, que é a cor do carro, mas branco não veio de nenhuma outra palavra, ela já existe na língua portuguesa. Estádio grande. Grande é o adjetivo primitivo, porque não veio de outra palavra, de outro adjetivo que já existe. Menina alta, né? Então, alta é um adjetivo primitivo, porque não veio de nenhum outro adjetivo já existente. Mesa redonda, né? Redonda também é um adjetivo que já não veio de outro adjetivo. Aqui logo eu pulei aqui, mas está aqui, doce criatura. Aqui primeiro veio o adjetivo, né? Que é a qualidade, depois veio o substantivo. Doce é uma palavra que não veio originária de nenhuma outra. Livro velho. Velho é um adjetivo, né? Primitivo. Tem pequena biblioteca. Pequena é um adjetivo, que é a característica. Pequena é um adjetivo que não veio de nenhum outro que já existe. Rádio antigo também, ó, é uma característica que não veio de nenhum outro adjetivo antigo. Aí tem aqui, já os adjetivos originados de outras palavras recebem o nome de adjetivos derivados. Exemplos, futebol brasileiro, né? Brasileiro veio da palavra Brasil, ó, por isso que é derivado de Brasil. Café adocicado, porque adocicado? Adocicado veio do adjetivo doce, ó, derivado de doce. Homem envelhecido, envelhecido é um adjetivo, ó, derivado de velho. Coração amargurado, amargurado é adjetivo, ó, derivado de amargurar, ou também pode ser de amargura. Isso aqui também falando da flexão do adjetivo. Tem adjetivo simples e composto, também são classificações de adjetivo também parecida com substantivo. Né? Lembra que substantivo simples era aquele formado por uma palavra e substantivo composto era formado por mais de uma palavra. Vai ser semelhante também, só que vai ser com adjetivo. Adjetivo simples é quando é formado o adjetivo composto por uma palavra e adjetivo composto quando é formado por mais de uma palavra. A gente vai estar vendo aqui logo adiante a explicação de adjetivos simples e adjetivos compostos, que está logo nesse quadro aqui, ó, logo abaixo da página 49. Os adjetivos formados por apenas uma palavra são denominados adjetivos simples, né? Quando o adjetivo, que é a palavra que atribui a característica, qualidade ao substantivo, é formado por uma palavra, é chamado de adjetivo simples. Exemplos, ó, céu fechado, ó, fechado é só uma palavra, por isso que é adjetivo simples. Água pesada, roupa colorida. Então, esses adjetivos que estão em negrito aqui são adjetivos simples porque eles são formados somente por uma palavra. E aqui, logo embaixo, tem já os adjetivos formados por mais de uma palavra, são chamados adjetivos compostos, né? Exemplo, a gente vai ter roupa azul marinho, né? Azul marinho, por que é composto? Porque é formado por mais de uma palavra, né? Azul marinho é a cor, né? A cor é escrita com duas palavras, por isso que é chamado de adjetivo composto. Luta greco-romana, né? Porque é a mistura de Grécia e Roma, por isso que é formado aqui, é duas palavras, né? Greco-romana. Cultura luso-brasileira. Por que é adjetivo composto? Porque é formado por duas palavras, luso e brasileira, certo? Aí nós vamos agora para a próxima classificação. Nós temos aqui adjetivo pátrio. Adjetivo pátrio, a palavra pátria, é porque já vai falar da nacionalidade, ou da cidade, ou do país, ou do estado, de onde vem aquele substantivo, certo? Aí eu vou estar aqui, explicando para vocês. Só um instantezinho aqui. Aí temos assim, ó. Logo aqui na explicação temos, alguns adjetivos são empregados para fazer referência a países, estados, localidades, etc. Né? Então, quando a gente vai falar da questão dos países, das cidades, a gente está falando de adjetivo pátrio. Por exemplo, se eu falar assim, comida brasileira. Brasileira é um adjetivo pátrio, porque eu estou falando que é a comida do Brasil. Então, tem aqui, ó, indicando o lugar de origem do ser.
Esses adjetivos são conhecidos como adjetivos pátrios. Exemplos, né? Cozinha gaúcha, né? Gaúcha porque veio do Rio Grande do Sul, por isso que é chamado de adjetivo pátrio, está falando do lugar, do estado. Praia baiana, também baiana porque vem do estado da Bahia, praia. Avó mineira, né? Que é de Minas Gerais, que é do estado de Minas Gerais. Também pode estar falando de cidades ou países, certo? Então, por isso que é chamado de adjetivos pátrios. Aí a gente vai aqui falando sobre a flexão do adjetivo também, né? Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, para explicar, certo? Tem aqui em cima. Na página, ainda, na página, deixa eu passar por aqui. Quem tá aqui é Sara? É, Pro. Ah, tá me ouvindo, né, direitinho? É porque eu tive problema com o 7º ano mais cedo, aí eu quero ter certeza. Qualquer dúvida que tu tiver, porque eu já iniciei a aula aqui, mas qualquer dúvida, tu volta aqui. Depois a aula tá sendo gravada também, dá para assistir depois, certo? Tu chegou aqui já no meio da explicação. Na página 51, vai estar falando sobre a flexão. Tu tá com o módulo 2 aí, Sara? Tô. Ah, na página 51 aí, tu pode estar acompanhando na leitura do teu livro, falando da questão da flexão do adjetivo, que é o quê? É porque o adjetivo, ele, a depender do substantivo que está próximo, ele pode estar no masculino ou no feminino, pode estar no singular ou no plural. Então, ele pode se caracterizar tanto em gênero como em número. Então, como está aqui escrito nesse quadro amarelo. Como o adjetivo caracteriza o substantivo, eles devem concordar em gênero, né? Se ele aparece do lado de... O meu susto agora aqui na porta. Como ele aparece do lado de um substantivo masculino, o adjetivo vai aparecer no masculino. Se aparecer do lado de um substantivo feminino, também o adjetivo vai aparecer no feminino. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo também vai aparecer no singular. Se estiver no plural, vai aparecer no plural. Então, aqui continuando. Geralmente, forma-se o feminino do adjetivo por meio da troca do artigo O pelo artigo A, ou do acréscimo A do final da palavra, né? Igual falar assim, garoto, garota, que é o substantivo, né? Se eu falar assim, garoto animado, com O, né? Isso, animado é o adjetivo que eu tô dando a qualidade para esse garoto. Animado termina com O, porque garoto está no masculino. Se eu falar garota animada, então vai trocar o O do animado por A de animada. Por isso que vai estar concordando em gênero, né? Passando do masculino para o feminino. Outros adjetivos apresentam uma única forma para o masculino ou para o feminino. Isso aí também vai existir certos adjetivos que vai ser a mesma forma para o masculino ou para o feminino, ou seja, vai ser invariável. Invariável significa que não muda. Aqui tem exemplo, ó, como estressante, quer dizer, a época estressante. Ô, Sara, época é um substantivo feminino ou masculino? Feminina. Feminino, por quê? Porque tem um A. Isso, aparece o artigo A na frente, então por isso que é feminino. A época é estressante. Estressante é invariável, né? Vai ficar tanto no feminino como no masculino, vai ficar igual. Aí tem o ano estressante. Ano, como você está sabendo aí, que eu reparei que você ficou sabendo, o ano é masculino, porque o O é masculino que aparece na frente. Então, estressante. Então, esse adjetivo que é essa característica que aparece tanto em época como em ano, ele não muda, né? Não vai ter uma forma no masculino, uma forma pro feminino. Fácil também não aparece. Eu posso falar assim, ó, o exame fácil, exame masculino, né? Fácil. Eu falo a prova fácil. Então, fácil também não vai mudar, né? Aí tem aqui exemplo, ó, entre parênteses, atividade fácil, atividade é feminino. Fácil continua invariável, ou seja, não muda. E exercício, o exercício fácil, masculino, fácil também não muda. Então, vai ter adjetivos que pode mudar a forma no gênero, tanto masculino para o feminino, ou então pode ser que, a depender, não mude. Aí, já falando do número, que é o singular e plural, aqui depois do ponto de segmento. Já o plural geralmente é formado com acréscimo de S ao final da palavra do singular. Então, alguns vão terminar com S. Pode ser que tem outros também que vai mudar a forma. No entanto, alguns adjetivos não seguem essas regras, como mal ou má, né? Mal, que é para o masculino, e má no feminino, né? Europeus, europeias, vai ficar diferente. Bons e boas, ó. Como vai mudar aqui, ó. Bom, vai ficar bons no masculino, o plural.
E boas vai terminar só com S, né? Já vai mudar um pouco, vai depender do adjetivo. Aí eu vou estar aqui, ver se tem mais alguma coisa para explicar aqui. Deixa eu olhar no meu livro aqui, que é mais rápido. Essa atividade é para agora, Pro? Oi? Essa atividade é para agora? Eu vou estar explicando a atividade aqui para você aqui, né? Que você está aqui, a única presente, eu vou estar colocando aqui. A atividade é a partir da página 47, que eu comecei a explicar aqui quando eu estava gravando o vídeo. Qualquer dúvida, tu pode me perguntar agora, viu? Aí temos aqui, página 47. Temos aqui, falando sobre o adjetivo. Aí tem aqui, em nossa língua, tô aqui em cima, existem algumas que empregamos para modificar o substantivo. Você estudará essas palavras nessa sessão. Ô, Sara, e os outros também, depois, quando estiver assistindo, quando estiver fazendo a atividade, volta na explicação, né, falando a respeito do assunto para poder entender, ou então assiste o vídeo novamente. Tem assim, lê a sinopse apresentada abaixo. Aqui é a sinopse do livro, né, que essa sinopse é o resumo que aparece no livro. Geralmente ele aparece no fundo do livro, a capa, a parte do fundo, que é chamada de quarta capa do livro, né? Quando a gente aparece essa sinopse, é um resumozinho da história do livro que a gente vai ler. Tem Gastão e a Receita Perfeita. É necessário aguçar todos os sentidos e a imaginação para ler o livro Gastão e a Receita Perfeita e conhecer os sabores e aromas da selva amazônica, do cheiro das ervas doces e aromáticas da floresta, o chupe de camarões, o enxicapi, o arroz com polo e muitos outros pratos com nomes exóticos e atraentes. E aqui vai ter um pequeno crédito falando a respeito de onde foi tirado, né, essa sinopse, né, Gastão e a Receita Perfeita, né, do livro. O autor Martins Fontes e disponível aqui nesse site e o acesso 3 de maio de 2018. Então, a capa do livro Gastão e a Receita Perfeita. Quem escreveu foi Ana Lavatelli, publicado pela editora Escritinha 2015. Essa aqui é a letra A, que a gente não precisa estar fazendo, não, porque essa aqui é só de a gente comentando. A gente vai responder a partir da letra B. No título do livro é destacada uma característica da palavra receita. Que característica é essa? Tu pode me responder aqui no título, Gastão e a Receita Perfeita. Qual a característica aqui que aparece do lado do substantivo receita? Assim, a característica, a qualidade que aparece do lado... o adjetivo, ele atribui uma característica ou qualidade ao substantivo. Aí, nesse título do livro aí, Gastão e a Receita Perfeita, qual é a característica da palavra perfeita? Da palavra receita, eu digo. Gastão e a Receita Perfeita. Qual é a palavra que atribui aí uma característica ou qualidade à receita? É só você olhar aqui e prestar atenção. Gastão e a Receita Perfeita. Existe uma palavra aí que vai atribuir uma qualidade à receita ou característica. Qual é essa palavra? Só você olhar aqui no título, ó. Tá fácil. Qual é o adjetivo aqui? Qual a qualidade da receita? Tá me ouvindo? Tô. Qual a qualidade da receita aqui nesse título? Essa aí eu tenho um pouquinho de dúvida. Que é assim, ó, o adjetivo, ele vai estar falando assim sobre a respeito de uma qualidade do ser ou da pessoa, né, ou do objeto, ou uma característica. Por exemplo, eu posso falar assim, menina bonita. Bonita é o adjetivo, porque eu vou estar atribuindo uma qualidade para essa menina. Eu posso falar assim, por exemplo, carro novo. Qual é a característica do carro aí? Novo? Carro é novo. Então, toda vez que eu tenho uma palavra do lado do substantivo, que eu vou estar colocando como se fosse uma característica, quer dizer, como esse ser ou esse objeto é, ou uma qualidade, né? Falando, ou qualidade ou defeito, né? Falando, posso falar bem assim, garota fofoqueira, né? Que é um defeito. O adjetivo é fofoqueira. Então, eu posso falar uma qualidade, defeito, ou então posso falar da característica, quer dizer, como que a gente percebe
que aquele ser, aquele objeto é. Então, essa palavra é chamada de adjetivo. Se eu falar assim, por exemplo, aquele carro azul, qual é a característica do carro? Azul. Azul. Então, azul é a característica. Azul é o adjetivo de carro. Entendeu agora? Uhum. Então, aqui, ó, no título da receita, Gastão e a receita perfeita. Qual é o adjetivo de receita? Perfeito. Entendeu agora, né? Então, aqui você vai responder na letra B. Qual é essa palavra que dá característica de receita? Aí, na letra C, tem assim. Encontre e contorne no texto os adjetivos que se referem aos substantivos ervas e nomes. Aí, você vai procurar aqui no texto qual é a característica, o adjetivo que está próximo da palavra ervas e nomes aqui no texto e vai circular nesse texto aqui em cima, certo? Na letra D, temos aqui. Qualquer dúvida, tu me pergunta, viu? Letra D tem assim. Agora assinale a alternativa correta quanto à função dessas palavras. Então, vai ser para que serve o adjetivo? Então, primeiro quadrinho, indicar uma ação praticada por um ser. É uma ação? Letra B, dar nome a seres aos objetos. Ou atribuir. Atribuir é a mesma coisa que dar. Características a um substantivo. Então, para que vai servir um adjetivo? Vai ser qual dos três aqui? Ó, tem uma dica aqui nesse quadrinho. O adjetivo é a palavra que modifica o substantivo atribuindo características relacionadas. Por exemplo, a aparência, a beleza, aos defeitos, ao tamanho e ao jeito de ser. Falou alguma coisa aí? Eu acho que é atribuir características a um substantivo. Certo. Aí depois você responde. Aí na página 48, você também passei para a sua página 48 do módulo 2, tem assim. Agora leia duas manchetes. Tem assim, a primeira manchete nesse quadrinho cinza. Aprenda a melhor receita de bolo de chocolate. Né? Tá sublinhado aqui de chocolate. E no segundo quadrinho, em Belém, que é a segunda manchete, em Belém, cantigas de roda inspiram contação de histórias infantis. Tem aqui também destacado de roda e de histórias. O que é isso aqui? É chamado de locução adjetiva. Locução adjetiva é quando a gente vai ter duas ou mais palavras que formam um adjetivo. Por exemplo, eu falo assim, amor de mãe, né? De mãe é locução adjetiva, né? Então, eu posso colocar de mãe, amor materno. Materno é um adjetivo, certo? Se eu falar assim, por exemplo, carne de boi. De boi é a locução adjetiva. Por quê? Porque é formado de duas palavras. E eu posso trocar por uma palavra só que é bovina, carne bovina. Se eu falar assim, ó, período da manhã, né? Por exemplo, período da manhã é a locução adjetiva. Eu posso trocar por período matutino. Deu para entender? Um pouco, mas deu. É porque eu vou ver se eu posso abrir uma aba aqui do Word para poder estar explicando aqui melhor. É um momentinho. Pode ficar demorado, mas é melhor entender. Não sei se tu vai conseguir. Se tu vai conseguir aqui, levando aqui o Word. É melhor demorar em entender o Word. Aqui tu tá vendo a tela do Word? Não sei se tu tá vendo, não sei se tu tá na página do livro ainda. Eu estou na página 48. Não, aqui não tá enxergando. Eu acho que ainda não. E agora? Tá Tô. vendo aí? Locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? A locução adjetiva é quando a gente vai ter duas palavras que vai ter o valor de um adjetivo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para você. Espera aí um momentinho. Nossa, como isso aqui fica lento quando bota no Zoom, meu Deus.
Vou aumentar aqui o tamanho. Locução adjetiva. A locução adjetiva é quando a gente vai ter duas ou mais palavras com o mesmo significado de um adjetivo. Adjetivo, eu coloquei escrito errado. Adjetivo, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui exemplo para exemplos, né? Eu tenho assim, ó. Amor de mãe. A locução adjetiva que aparece aqui, ó, é quando a gente vai ter isso aqui, ó, duas palavras, ó, de mãe. Certo? De mãe, né? Amor é o substantivo e aqui de mãe é a locução adjetiva. Vou colocar aqui do lado para você entender. De mãe é a locução adjetiva. Por que é locução adjetiva? Toda vez que você vê a palavra locução, é quando vai existir duas palavras que vai ter o sentido de uma única. No caso aqui vai ser de mãe, certo? Então, de mãe vai ser a locução adjetiva, certo? Aí, essa palavra a gente pode, de mãe, que é, palavra não, né? Que é o conjunto de palavras, que tem mais de uma, duas. De mãe, eu posso pegar aqui de mãe e transformar em uma palavra só, né? Por exemplo, botar ó, de mãe. Tu sabe qual que pode substituir de mãe aqui? Materno? É, materno. Amor materno. Não é isso? Vou botar aqui mais para baixo, né? Materno. Amor de mãe, amor materno. Eu vou botar aqui agora outros exemplos aqui. Jornal da manhã. Da manhã é a locução adjetiva. Eu posso colocar o quê? Tu sabe? Jornal matutino. Matutino que é a mesma coisa da manhã. Matutino. Eu posso colocar assim, ó. Amizade de irmão. De irmão é a locução adjetiva. Você pode substituir por uma palavra só, que é o adjetivo. Você sabe qual é? Amizade fraterna. Fraterna, que é o adjetivo. No caso, eu vou deixar aqui em negrito aqui destacado, ó, que é o adjetivo que eu posso substituir pela locução, né? Jornal da manhã, jornal matutino, amor de mãe, amor materno, amizade de irmã, amizade de irmão, amizade fraterna. Se eu colocar aqui, por exemplo, se tu consegue responder aqui, deixa eu ver um aqui fácil. Carne de porco. Sabe uma palavra que pode substituir essa locução de porco? Carne. Isso aqui aprende... acho que aprendi na época quando estava no 5º ano, eu acho, foi. Quando eu era criança. Carne suína. Então, posso substituir de porco por carne suína. Carne suína. Deu para entender? Sim. Conseguiu entender? Então, ó. De mãe, amor de mãe. De mãe é a locução adjetiva. Eu posso substituir por amor materno. Jornal da manhã. Da manhã é a locução adjetiva. Eu posso substituir por jornal matutino. Amizade de irmão. De irmão é a locução adjetiva. Eu posso estar substituindo pelo adjetivo fraterna, amizade fraterna. Carne de porco, eu posso estar pegando essa locução adjetiva de porco e colocar carne de porco, carne suína. Deu para entender agora a locução adjetiva? Sim. Certo, eu vou colocar aqui, voltar para a página do livro. Aí, pronto. Então, aqui, ó. Nessas duas manchetes, aprenda a melhor receita de bolo de chocolate. Esse de chocolate aí é uma locução adjetiva, certo? E aqui, ó, de roda e de histórias também é locução adjetiva, porque é formado por mais de uma palavra.
né? Deu para entender? Então, aqui na letra A. As expressões em destaque nas manchetes acima se referem a quais substantivos, ó? Aqui, de chocolate se refere a que substantivo? Locução adjetiva? É aqui, ó, de chocolate. É uma locução adjetiva. Tá falando de qual substantivo aqui na manchete? Substantivo. É só você falar assim, ó. Ele de chocolate tá falando sobre o quê? Tá vendo aqui na tela? Sim. Ó, de chocolate tá falando de quê aqui? Ó, aprenda a melhor receita de bolo de chocolate. De um bolo. Bolo. Aqui tem aqui agora na outra manchete, ó. Em Belém, cantigas de roda. De roda aqui tá falando sobre o quê? Que substantivo? Cantigas. Isso. E aqui, ó, inspiram contação de histórias. De histórias tá falando de qual substantivo? Contações. Contação, né? Certinho. Aí você vai responder aqui na letra A, né? De chocolate, 2 pontos, e vai falar de que substantivo é, depois de roda e de histórias, aqui na letra A. Na letra B tem com que função essas expressões foram empregadas nessas frases? Olha, a locução adjetiva, ela vai servir a mesma coisa que o adjetivo, vai estar atribuindo uma característica, né? No caso aqui, a locução adjetiva é característica, não é qualidade, não, viu? Então, você vai falar que vai estar atribuindo uma característica a tal substantivo na primeira manchete e na segunda manchete. Estou falando aqui, mas você vai falar de forma detalhada na sua resposta aí. Deu para entender? Sim. Aí vamos aqui passando para a questão 3 aqui nessa página. Tem assim. Isso aqui eu expliquei, não sei se tu já tinha chegado falando da locução adjetiva, eu acabei de lhe explicar lá no Word, né? Água da chuva, água pluvial. Água do rio que é a locução adjetiva, água fluvial. Período da noite a locução adjetiva, período noturno. Carne de boi a locução adjetiva, acabei de explicar isso aqui, só que foi com outros exemplos. Carne bovina. Aí tem assim, questão 3. Nas frases abaixo foram empregadas algumas locuções adjetivas. Substitua-as pelos adjetivos correspondentes. Então, o que é que você vai fazer? Você não vai escrever a frase toda de novo, não. Você só vai falar qual é o adjetivo. É igual falar assim, ó, amor de mãe, amor materno. Só falar só a palavra que pode substituir por essa locução adjetiva. Tem assim, letra A. Mariana tinha um coração de anjo. De anjo, você vai falar qual é o adjetivo, que é uma palavra só. De mãe materno, de pai paterno, de irmão fraterno, né? De boi bovina, você vai falar o que é de anjo aqui, né? Que é um adjetivo só, que é uma palavra. Não vai escrever a frase toda, vai só colocar o adjetivo que é uma palavra só que pode trocar aqui. Né? Letra B, o calendário da escola. Da escola aqui tá fácil. Vai ser o quê? Escolar. Isso. Letra C. Todas as aulas de educação física serão no período da manhã. Da manhã vai ser o quê? Matutino. Isso. Aí agora vamos para a página 49. Passa aí também você no seu livro. Isso aqui eu expliquei. Adjetivo primitivo e derivado. Não sei se tu já tinha entrado ainda. Adjetivo primitivo é quando a gente vai ter um adjetivo que é formado por uma palavra que já existe. É igual em substantivo. Substantivo primitivo, porta, porque porta não veio de nenhum outro substantivo. O substantivo derivado de porta, portão, porteiro, portaria. O adjetivo vai ser igual, só quem vai ser substantivo vai ser a qualidade ou a característica, né, que vai ser atribuída, né? Aqui, ó, tem carro branco. Por que que branco é adjetivo primitivo? Porque é formado de uma palavra que não veio de outra, né? Derivado, né? Eu posso falar assim, parede esbranquiçada. Esbranquiçada é derivado de branco, por isso que esbranquiçada é adjetivo derivado. Então, aqui, ó, como eu vou explicar. Não sei se você estava aqui na hora que eu estava explicando isso aqui. Tem aqui, ó, os adjetivos que não se originam de nenhuma palavra são denominados adjetivos primitivos. Então, carro branco, ó, por que que é primitivo? Não veio de nenhuma outro adjetivo, né? Estádio grande.
menina alta. Doce criatura, doce é um adjetivo primitivo. Mesa redonda, livro velho, pequena biblioteca, rádio antigo. Esses adjetivos que estão em negrito aqui são primitivos porque eles não vieram de nenhuma outra, né? Então, carro branco. Branco é adjetivo primitivo. Agora, se eu falasse assim, carro esbranquiçado, que esbranquiçado veio da palavra branco, é derivado, né? Se eu falasse assim, ó, estádio grande. Grande é um adjetivo primitivo, porque não veio de nenhuma outra. Agora, se eu falasse assim, estádio grandioso. Grandioso é um adjetivo primitivo ou derivado? Grandioso é um substantivo Adjetivo, no caso. derivado. Derivado, porque veio do adjetivo grande. Deu para entender? Sim. Deu para entender, né? Aí, os adjetivos derivados é porque veio de outros adjetivos. Futebol brasileiro. Por que que brasileiro é derivado? Porque veio da palavra Brasil, certo? Café adocicado. Por que que adocicado é derivado? Porque veio da palavra doce. Homem envelhecido. Por que que é derivado? Porque veio da palavra velho. Coração amargurado. É derivado porque veio da palavra amargurar, também pode ser amargura. Consegui entender aqui? Por exemplo, Sim. aqui nessa atividade aqui na 1, tem assim, observe os adjetivos em destaque na frase abaixo. A mina de rosto esbranquiçado. Esbranquiçado é adjetivo primitivo ou derivado? Esbranquiçado é um adjetivo derivado. Derivado, porque veio da palavra branco, certo? Ficava corada ao ver o menino por quem era apaixonada. Aqui tem quais palavras deram origem a cada um desses adjetivos. Todos eles são derivados. Você já respondeu, eu já respondi uma aqui contigo, ó. Esbranquiçado, você colocar esbranquiçado, 2 pontos. Veio da palavra branco, né? Corada. Corada tem a ver com uma palavra aí, tu tem que pensar. E apaixonada vem de que palavra? Né? Você vai colocar cada um aqui. Aí, logo aqui nessa 1 aqui, logo abaixo, tem assim. Ligue as palavras das duas colunas formando adjetivos, depois escreva-as nas linhas abaixo. Você tem que ver qual é o substantivo, a palavra que vai combinar com a palavra da outra coluna aqui que vai combinar. Né? Tem norte, azul, castanho, mal e bem. Aí tem aí do outro lado, morado, marinho, educado, americano e claro. Aí você vai ver qual que combina e vai formar os adjetivos aqui, que vai formar adjetivo derivado, porque é formado por mais de uma palavra. Porque, no caso, uma palavra, não é derivado, não é composto, que você vai ver. Que isso aqui que eu vou estar explicando para você agora. É adjetivo simples e composto, né? O que é o adjetivo simples e composto? É quando o adjetivo simples é quando é formado só por uma palavra. E adjetivo composto é formado por mais de uma palavra. Então, por exemplo, se eu tiver aqui norte. Norte vai combinar com qual adjetivo aqui dessa coluna aqui verde escura? Quê? Aqui tem norte, tá vendo? Norte Sim. vai combinar com qual adjetivo dessa outra coluna aqui? Americano. Então, norte-americano, quando você escrever aqui, vai ser adjetivo derivado. Derivado o quê? Composto. Porque é formado por mais de uma palavra. Então, o adjetivo composto é quando é formado por mais de uma palavra. Quando eu falo assim, ó, roupa cinza claro. Cinza claro é adjetivo composto porque é formado por mais de uma palavra. Agora, se eu falo assim, roupa cinza, é adjetivo simples porque é formado apenas por uma palavra. Conseguiu entender, Sara? Sim. Então, tem assim, ó, os adjetivos formados por apenas a palavra são denominados adjetivos simples. Exemplo, fechado, pesada, colorida, né? Que aqui são os adjetivos só que eu estou lendo. Já os adjetivos formados por mais de uma palavra são chamados adjetivos compostos. Ó, azul marinho, que é o nome da cor, formado por duas palavras. Greco-romana, luso-brasileiro. Então, quando é formado o adjetivo por uma palavra só, é simples. Por mais de uma palavra, composto. O que você fizer aqui nessa questão 1, que você vai ligar aqui e formar os adjetivos, são compostos, porque são formados por mais de uma palavra. Passando para a página 50, adjetivo pátrio, que eu acho que é o mais fácil de todos. O adjetivo pátrio é quando a gente vai falar do ser, da pessoa, do lugar, de onde veio. Pode ser país, pode ser cidade, pode ser estado. Como, por exemplo, comida brasileira, né? Luta
luta japonesa, por exemplo, né? Quando eu falo de onde é chamado de adjetivo pátrio. Aí tem aqui, ó. Quando fala assim, alguns adjetivos, eu estou lendo esse quadrinho que está explicando, para fazer, são empregados para fazer referência a países, estados, localidades, né? São chamados de adjetivos pátrios. Exemplo, cozinha gaúcha, porque veio do Rio Grande do Sul, praia baiana, porque veio da Bahia, avó mineira, porque veio de Minas Gerais. Aí tem, número 1, observe as capas dos livros abaixo. Tem aqui, cozinha gaúcha, cozinha baiana e cozinha mineira. Aí tem a quais estados as palavras gaúcha, baiana e mineira se referem. É muito fácil, né? Só você pegar, colocar aqui e falar de que estado é cada um. E isso aqui eu já expliquei aqui, eu sei que você entendeu, né? Na flexão do adjetivo, passando no masculino para o feminino, singular, plural. Tem aqui, na questão 1, tem aqui, lê a introdução de um manual de montagem. Tem aqui, nesse quadro rosa, muitas bicicletas são compradas em magazines e até pela internet. Bike na caixa. E quando ela chega, bate aquela vontade de montar e sair pedalando. E nem sempre dá para recorrer a uma loja ou oficina que cobra até R$ 80 para fazer a montagem. Principalmente se a bike chegar à noite ou em domingos e feriados. Aí a coisa é contigo mesmo. Esteja preparado com algumas ferramentas básicas. Ó, básicas aqui está em negrito. Como o jogo de chaves, além, alicate, chaves de boca 9 e 15 milímetros e uma bomba de ar para não ter que empurrar a bike até o posto de gasolina mais próximo. Ó, básicas é um adjetivo e próximo. Para você, básicas é um adjetivo masculino ou feminino? Básicas Hum. é feminino. Singular ou plural? Singular. Ó, singular é quando é uma só. Plural é quando é com mais de uma, termina com S, geralmente, a palavra. É plural. Plural. E próximo é masculino ou feminino? Feminino. Próximo. Ou é masculino. Tá no singular ou no plural? Tá no singular. Certo. Aí tem aqui, ó. A partir dessa leitura que tá falando aqui, a gente já comentou isso aqui, né? Falando só vai falar aqui, a gente já falou do gênero e do número, só vai falar aqui, ó. Que eu vou comentar, não vou ler isso aqui não, só vou comentar porque eu já sei o que é. Básicas. Tá falando de qual substantivo aqui? O que, Pro? Tu tá lendo aqui? Acompanhando comigo? Tô. Básicas, ó. Eu tô lendo aqui, ó. Vou ler. Esteja preparado com algumas ferramentas básicas. Básicas, que é o adjetivo, se refere a que substantivo aqui? Esteja preparado com algumas ferramentas básicas. Ferramentas? Isso. E aqui, logo no final, ó. Não ter que empurrar a bike até o posto de gasolina mais próximo. Gasolina. Mas aqui é mais com a questão de distância, tá certo. Aí tem assim, ó. Na página 51, tem assim, número 1. Tá acompanhando a leitura? Tô. Escreva outros adjetivos que podem ser empregados no lugar dos adjetivos destacados nas frases a seguir, sem alterar o sentido delas. Ou seja, você vai trocar por uma palavra que tem o mesmo significado, né? Que é sinônimo. Você escreve a frase. Deixa eu ver se precisa escrever. Não, só uma palavra é sinônima, não precisa escrever a frase toda, não, viu? Tem aqui, o avô contou uma história breve para seus netos. No lugar de breve, pode colocar o que aqui, que é o mesmo significado. Você vai colocar. Letra B. Aquele jovem alegre caminhava pela rua toda manhã. No lugar de alegre, pode colocar o que aqui, que é o adjetivo. Triste. Não, tem que ser o mesmo significado, não pode ser contrário, não. Alegremente. Vê outra palavra, porque tem que ser diferente. Viu? Viu? Uma palavra que tem o mesmo significado de alegre. Feliz? É isso. Letra C. No fim de semana, visitamos uma bela região da nossa cidade. Aí, no lugar de bela, vai colocar também uma palavra que é o mesmo significado. Conseguiu entender? Sim. Aí, questão 2. Reescreva as frases, substituindo as locuções adjetivas abaixo por um adjetivo correspondente. Aqui, no caso, você vai ter que escrever a frase toda, nessa questão 2.
Só que no lugar da locução adjetiva que está aqui destacada em negrito, você vai colocar uma palavra só. Lembra? Amor de mãe, amor materno, né? Materno. Carne bovina, carne de boi, no lugar de boi, bovina. Da manhã, matutino. Só colocar só uma palavra no lugar de duas que tem aqui. E assim, letra A. Hoje teremos muitas tarefas da escola para fazer, né? Hoje teremos muitas tarefas no lugar da escola. Hoje teremos tarefa para fazer escolares. Isso. Aí, letra B. Meu irmão gosta muito de comer carne de boi. Meu irmão gosta muito de comer carne. Bovina. Isso. Questão 3. Escreva o adjetivo pátrio referente aos lugares a seguir. Brasil. Você vai falar quem foi do Brasil é o quê? Ou quem nasceu no Brasil. Brasileiro. Isso. Brasileiro, brasileira, né? Faz. Amazonas. Ó, se você não souber, assim, falar do adjetivo derivado, você pesquisa, viu, na internet, que é facinho, viu? Rio Branco e América do Sul. Aí se o que você não souber aqui do adjetivo pátrio, né, você vai pesquisar na internet e escreve aqui. Tu tem mais uma dúvida aqui, Sara? Não. Certo? Então, a página do TV de hoje é esse módulo 2, página 47 a 51. Aí, qualquer dúvida a mais que tu tiver, tu pode me chamar hoje, viu? Viu? Eu vou colocar aqui, eu vou ir na reunião. Aí, qualquer coisa, tu me chama, viu? Tchau. Viu? Tchau.